Boa noite, bem-vindos a mais um Raio-X Sporting, numa jornada em que os Leões voltaram a vencer, ainda antes da visita ao Estádio do Dragão para o Clássico com o Futebol Clube do Porto. Garantidos os 3 pontos diante do Portimonense na 8ª vitória consecutiva da época, o Sporting já pensa no Clássico do próximo sábado com o Futebol Clube do Porto. Os Leões chegam ao Dragão com vantagem significativa sobre o rival e agora só pensam em somar novo triunfo para cimentar a liderança do campeonato. Na sequência dos empates com o Moreirense e o Farense, o Benfica veio fazer novas exigências em relação à arbitragem. Os encarnados querem que os áudios e as imagens destes 2 jogos sejam tornados públicos. A aposta nos jogadores da casa já está a dar frutos, pelo menos em termos financeiros. O plantel do Sporting conheceu uma valorização exponencial ao longo dos últimos meses, o reflexo da mudança de estratégia traçada pela atual administração dos Leões. Temas centrais do Raio-X Sporting de hoje. Connosco o Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Bem-vindo, boa noite, Miguel. A partir de casa vamos ter os nossos especialistas e comentadores, João Olivença, Pedro Azevedo e também Manuel Fernandes. Muito boa noite aos 3, mais uma vez bem-vindos a este Raio-X Sporting. Começa agora para o rescaldo e para o comentário à atualidade do Sporting Clube de Portugal, começando também desde logo e como sempre pelas respostas rápidas. Miguel, desde 1946-47 que o Sporting não tinha uma performance pontual tão boa, tão positiva como a que tem neste momento, à 20ª jornada. Antes, nessa equipa, jogava-se ao som dos violinos. E agora? Boa noite, eu diria que agora jogamos ao som de toda uma orquestra, a Orquestra de Alvalade, que toca pelas mãos do maestro Ruben. Mas acho que a força desta equipa está no seu todo e por isso acho que é uma verdadeira orquestra. Uma grande sinfonia para os adeptos do Sporting. Pedro, estamos em contagem crescente para o clássico do Estádio do Dragão. Curiosidade naturalmente para perceber qual é que vai ser a equipa de arbitragem escolhida para um jogo tão importante como este. Tens alguma ideia, alguma preferência, algum palpite? Antes de mais, boa noite a todos aí no estúdio, Manuel Fernandes, João Olivença, a quem nos acompanha a partir de casa. André, sobre a questão, por acaso não tenho aqui a bola de cristal. Na minha opinião, terá que ser uma escolha que vai recair sobre alguém experiente, consensual, que não se deixe influenciar ou intimidar pelo ambiente, no caso pela pressão que poderá vir dos bancos, alguém que se faça respeitar e que respeite os demais intervenientes no jogo. No fundo, acima de tudo, espero que seja uma escolha feliz e que no final ninguém fale da equipa de arbitragem, porque seria esse sinal que a escolha teria sido acertada e que o árbitro teria correspondido à confiança que o Conselho de Arbitragem depositou e, portanto, para aquele que será um dos jogos mais relevantes da Liga. Ainda assim insisto contigo, se quiseres aqui lançar um palpite, que árbitro é que se pode enquadrar de facto num jogo como este clássico no próximo fim de semana? Bom, é difícil. Na minha opinião, o perfil teria que ser o que mencionei, um árbitro internacional, um árbitro experiente, de créditos firmados, porque dará mais garantias para o jogo. Muito bem, Manuel Fernandes, Zoir Fedal estreou-se a marcar com a camisola do Sporting nesta última jornada, diante do Portimonense. Foi o primeiro gol com a camisola verde e branca. O Manuel, sei que já há muito tempo que conhece este internacional marroquino. Como é que tem visto a subida de forma de um defesa que talvez na altura, quando chegou ao Alvalade, gerou ali alguma desconfiança e aos poucos começa a convencer os adeptos do Sporting? A mim nunca me gerou desconfiança porque era um jogador que eu gostava muito e aquilo que eu posso dizer é que Fedal é aquilo mesmo, é muito discreto, é um jogador muito eficaz, é um jogador muito concentrado naquilo que faz dentro do campo e tem sido um jogador muito regular, tem acompanhado muito bem com o Atos e agora neste caso o Neto teve mais jogos e agora o Miúdo e portanto acho que Fedal tem feito uma excelente época e é um jogador também exímio em bolas paradas, mas quer defensivamente e ofensivamente. Muito bem, obrigado Manuel, obrigado Pedro e Miguel. Foram as respostas rápidas e iniciamos a análise da atualidade.
Miguel, e como estamos a analisar a atualidade, há sempre notícias frescas que vão surgindo e, portanto, ainda antes de começarmos pelo futebol, começamos aqui por uma nova campanha que o Sporting acabou por divulgar hoje e dar início hoje, o pontapé de saída, uma campanha que visa aqui, de alguma forma, premiar os sócios que optam aqui por este meio de pagamento do débito direto anual. Que campanha é esta, ao certo? É a campanha do Sporting Sempre, que foi lançada com essa ideia exatamente de premiar os sócios que tenham o tal débito anual ativo e que entra na lógica da aproximação do sócio, do clube aos seus associados. Isto é uma campanha que vai decorrer nesta primeira fase, foi lançada hoje e vai decorrer até maio e tem, enfim, dezenas de prémios, que eu não vou estar aqui a elencar, que são sorteados todos os meses e que poderão ver em sportingsemempre.sporting.pt, se não me falha a memória. De realçar ainda só sobre esta campanha que nos últimos 6 meses e desde o lançamento da campanha do débito direto num minuto, esta modalidade registra uma adesão de 7 vezes superiores aos últimos 6 anos e acho que estes números é que são dignos de realçar e, como digo, faz parte da estratégia de aproximação do clube aos associados. No fundo é aqui premiar sócios que estão sempre presentes e que estão sempre também ao lado do Sporting Clube de Portugal. Muito bem, vamos então avançar para o Portimonense e para esta 8ª vitória consecutiva. Foi uma vitória que colocou o Sporting com 13 pontos de vantagem, entretanto o Futebol Clube do Porto hoje venceu e portanto mantém-se a vantagem de 10 pontos dos Leões para os Dragões. Hoje também numa vitória difícil do Futebol Clube do Porto ainda antes da recepção ao Sporting. Sim, o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer com o 12º penalti que foi marcado esta época a seu favor. São 12 penaltis em 20 jogos, quer dizer que em 60% dos jogos o Futebol Clube do Porto tem um penalti a seu favor. Relembro que quando acabou o campeonato, se eu não estou em erro, o Porto tinha os mesmos penaltis que o Braga, que o Sporting e o Benfica juntos. Atualmente já consegue ter mais, o que é uma coisa extraordinária. Mas há ainda uma particularidade, é que tem-se falado muito num novo jogador do Futebol Clube do Porto e ele está com uma média extraordinária de penaltis sofridos. Ou seja, em 40 minutos o Francisco Conceição já conseguiu ter 2 penaltis por faltas marcadas sobre si, o que também, se não é um recorde, deverá ser com certeza um número muito, muito interessante. E infelizmente é um jogo que fica marcado por estes critérios. Obviamente que o lance, se formos analisar este lance por si só, haverá sempre a tendência, como já se viu até em alguns comentários, dizer que existe um contacto, logo se há o contacto, poderá haver um bocadinho de fita, mas que existe o contacto, o jogador teve a defesa. O que nós pedimos aqui muitas vezes é que quando se mostram estes lances, que se mostrem outros, e às vezes até outros no próprio jogo, e ver se o árbitro, num lance idêntico, marcou a mesma falta ou não. E não me parece que o tenha feito neste jogo com o Futebol Clube do Porto, além de haver aquele lance, acho que aos 32 minutos, que parece que há uma agressão, mas que também não viu. Mas enfim, os pontos, como disseste bem, nós vamos para o próximo jogo com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, e acho que o importante também de se perceber é que este próximo jogo são apenas 3 pontos. Se o Sporting ganhar o jogo, não é automaticamente campeão. Se perder o jogo, também não deixa de ficar à frente. Acho que continuamos a fazer o nosso caminho. Foi a 8ª vitória consecutiva, como disseste bem. Continuamos a ter vários jogos onde não sofremos golos, sendo a defesa menos batida do campeonato. Por isso acredito que temos que continuar a trabalhar, que ainda faltam muitos jogos e que temos que manter toda a concentração. Manuel Fernandes, voltando aqui a esta vitória desta noite do Futebol Clube do Porto, não sei se teve a oportunidade de ver o jogo. Temos aqui estes 2 lances falados pelo Miguel, nomeadamente este penalti sobre o jogador do Futebol Clube do Porto, filho de Sérgio Conceição. Não sei que análise é que faz do lance. Como dizia aqui o Miguel, entra aqui em jogo o tal critério da intensidade de que tanto se tem falado ao longo deste campeonato? É a intensidade, é isso. André, eu apontei todos os lances em que os jogadores do Porto simularam. Todos. Estive muito atento a tudo isso. Olha, aos 14 minutos, o Sérgio Oliveira simula uma falta, o árbitro marcou, foi perentório, resultou o primeiro gol. Aos 26 minutos, o Marega simulou deu um livre perigoso.
Aos 38, o Marega simulou penalti. Aos 48, simulação do Taremi para ganhar um livre perigoso. Aos 80, Marega simula penalti, outra vez. Aos 84, Zaidu simula também. E aos 90, este penalti, que de facto o jogador tocou no miúdo, mas não era caso para ele cair daquela forma. Portanto, são coisas... O Sporting agora vai jogar o Porto e tem que estar muito atento, porque eles vão até simular mais do que simularam hoje. E, portanto, isso é uma coisa que temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque os árbitros, eu não sei quem será o árbitro, de certeza que irá ser um árbitro competente e espero que seja um jogo digno de duas grandes equipas. É só isso que eu espero. E, portanto, Mas, Manel, eu acho que foi de facto o critério Manuel, não sei se foi o critério da intensidade que no fundo ajudou a marcar este pontapé de penalti. Não é, umas vezes marca-se, outras vezes não se marca. O jogador do Porto foi inconsciente também, em cima da hora, a abordar um lance daquela forma. Mas não tinha maneira de ele cair daquela forma. Não era preciso cair. Ele faz aquilo precisamente porque há ordens de alguém para os jogadores do Porto ganharem faltas assim. E, portanto, isto já vem de há muitos anos. Há muitos anos que isto já vem do Porto. Há muitos anos, ainda eu jogava. Portanto, eu Manuel, também fiz... Diz. Pergunto-lhe então se acha que vai ser preciso um árbitro com coragem. Temos aqui um Futebol Clube do Porto que se tem queixado muito das arbitragens. Como dizia também aqui o Miguel, é no entanto a equipa com mais pontapés de penalti assinalados a favor nesta temporada e de longe destacada nessa posição. Portanto, a equipa que vem imediatamente a seguir tem metade dos pontapés de penalti assinalados ao Futebol Clube do Porto. Com todos estes dados e com o clima também que se tem feito sentir em torno da arbitragem, vai ser preciso um árbitro com coragem para o Clássico do próximo sábado? Tem que ser um árbitro com coragem mesmo. Eu acho que possivelmente será o melhor árbitro português que irá arbitrar esse jogo. Agora, eu acho que este jogo é um jogo importantíssimo. Os jogadores do Sporting têm que estar muito concentrados, têm que evitar muitas vezes determinados contactos, porque são os jogadores do Porto que provocam esse contacto e, portanto, porque sabem que o árbitro marca logo, a não ser que seja um árbitro. Eu acho que, analisando, eu hoje estive a ouvir os comentários sobre estes lances que se passaram hoje no Porto e, de facto, é uma coisa impressionante. Estes árbitros deviam de ver o campeonato inglês. Tudo o que se passou hoje no Porto, não havia uma falta destas faltas todas perigosas que foram marcadas a favor do Porto, um árbitro inglês não marcaria nenhuma. E, portanto, nós, enfim, somos aquilo que somos e é muito mais fácil marcar e não ter problemas do que de facto, não marcar, não é? Muito bem, entretanto, neste jogo com o Portimonense, que fez com que o Sporting mantenha então esta vantagem de 10 pontos, já depois também do triunfo do Futebol Clube do Porto sobre o segundo classificado, Ruben Amorim não pôde contar com o Paulinho, foi uma surpresa de última hora, o jogador lesionou-se e, portanto, a partida será baixa para o jogo com os Dragões. Ainda antes disso, estamos a ver então imagens dos golos do Sporting diante dos Algarvios, o primeiro marcado por Fedal, e já depois deste primeiro tento, que foi também o primeiro golo do internacional marroquino com a camisola do Sporting, seria Nuno Santos a ampliar o marcador e a sentenciar este resultado final de 2-0 para o Sporting Clube de Portugal, que, como já dissemos, garantiu a 8ª vitória consecutiva, chegou aos 54 pontos e na próxima jornada vai defrontar o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. Como dizíamos, Paulinho não contou para Ruben Amorim, lesionou-se e, à partida, tal como o treinador confidenciou na conferência de imprensa que seguiu ao jogo, não vai poder participar no Clássico com o Futebol Clube do Porto. O Paulinho sentiu uma dor no último treino, não queixou-se ao médico, mas não fez grande alarido da situação, mas tem uma lesão que nós não sabemos ainda a duração. É uma lesão que eu já tive, acreditem ou não, eu também já tive aquela lesão
e pode ser pouco tempo, pode ser mais tempo. Portanto, temos o TT, temos o Giovane, temos o Tabata, temos o Pote, temos o Nuno Santos, temos outros jogadores que também se podem adaptar a uma posição na frente, e é esse o nosso foco. Em relação ao jogo do Porto, eu não vos posso dizer nada, mas acho difícil estar pronto para o Porto. Não sabendo o prazo de recuperação, já sabe, no entanto, que Paulinho acabou por sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda. Dificilmente será opção para este clássico com o Futebol Clube do Porto, Miguel. Este tipo de lesões depois também depende muito da evolução do próprio jogador, mas partindo do princípio de que falha este jogo com o Futebol Clube do Porto, pelo menos, que impacto é que pode ter esta ausência na equipa do Sporting e se, no fundo, estas soluções imediatas, que são Tiago Tomás e Giovane Cabral, dão garantias para este jogo e para os próximos, se Paulinho falhar mais do que um jogo? Acredito sim. O Paulinho, como se sabe, chegou há pouco tempo, estava com vontade de estar dentro de campo, isso acho que ninguém tem qualquer dúvida, e esta lesão vai-lhe retirar essa possibilidade. Mas tal como o treinador disse, enfim, temos o TT, o Giovane, o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Tabata e o próprio Daniel Bragança, ou até o João Mário, já jogaram nas posições mais à frente. Por isso acho que temos com certeza soluções no plantel e temos o treinador que sabe tirar o melhor rendimento dos seus jogadores. Por isso acredito que irá fazer isso mesmo e que irá escolher o melhor 11 para defrontar o Futebol Clube do Porto. Pergunta-te tanto aqui ao João Olivença, que está também connosco neste Raio-X Sporting. João, o Miguel falava aqui nesta adaptação que o Paulinho também estava a ter à equipa do Sporting. É um jogador que acaba de chegar e que estava com muita vontade de marcar golos com a camisola do Sporting. Não havendo Paulinho, estes dois jogadores, nomeadamente, porque são eles que à partida podem jogar ali no centro do terreno, dão garantias para este período em que Paulinho desfalcar a equipa do Sporting? E nomeadamente já para este jogo com o Futebol Clube do Porto. Boa noite, André, e a todos os telespectadores da Sporting TV e também aos meus colegas. A ausência de Paulinho, nós tivemos sem o Paulinho durante a época praticamente toda. O Paulinho só jogou um jogo e o Sporting mantém-se na frente. A ausência de Paulinho é de facto importante, porque realmente é um jogador que diferenciado pode acrescentar, mas eu acho que o TT e os jogadores que o Sporting têm dado conta e muito bem daquilo que o Sporting tem feito, principalmente na frente. E não podemos esquecer que os jogadores do Sporting da frente são jogadores muito móveis, ágeis, que defendem bem, que são os primeiros jogadores a defender e que isso garante uma organização defensiva também boa, mas que depois, como o Sporting tem a bola, finalizam bem. Portanto, realmente é uma pena se Paulinho não puder estar presente no jogo, mas não podemos esquecer aos adeptos do Sporting que Paulinho não esteve também presente praticamente durante toda a época, que chegou agora e que o Sporting sempre esteve no primeiro lugar. Ou melhor, a partir da sétima jornada, esteve no primeiro lugar e que desde então foi sempre uma equipa muito perigosa ofensivamente e muito estável e consistente defensivamente. Portanto, eu acho que sim, acho que os jogadores que lá estão agora dão conta do recado, mesmo aqueles que entram e que têm resolvido. Giovane sai do banco, resolve, Tabata sai do banco, resolve, Daniel Bragança, as oportunidades que teve, consegue assistir com qualidade, Mateus Nunes já resolveu 2 jogos. Portanto, eu acho que as soluções do Sporting estão no 11, mas também estão no banco. E não podemos cingir nem castrar as oportunidades do Sporting só porque Paulinho não está presente. Acho que Paulinho é um jogador importante, vai ser muito mais importante ainda, mas também não podemos esquecer que há lá outros jogadores e o Sporting é uma equipa recheada de talento, quer na frente, como no meio campo, como na defesa e como o guarda-redes Adam, que temos estado semanalmente a elogiar. Paulinho, a partida carta fora do baralho para Rubén Amorim, para o clássico com o Futebol Clube do Porto. O plantel do Sporting está cada vez mais rico e valioso. A cotação dos jogadores de Rubén Amorim está a crescer a um ritmo frenético e já valorizou mais de 27 milhões de euros nos últimos meses. A análise aos números é feita já daqui a pouco. Um tema para mais daqui a pouco. Para já, Miguel, centramos-nos aqui numa notícia também recente, uma exigência feita pelo Benfica relativamente aos últimos 2 jogos dos encarnados, aos empates com o Moreirense e também com o Farense. O Benfica quer que os áudios e que as imagens das comunicações com o VAR destes 2 jogos sejam tornados públicos. Como é que o Sporting vê esta exigência do Benfica? Primeiro, fico satisfeito, obviamente, que o Benfica adira à nossa causa, mais vale tarde do que nunca. Acho que é o pedido
peculiar ou estranho, no sentido em que pedem... É seletivo. Sim, é altamente seletivo, ou seja, em jogos onde acham que têm razão, pedem para ouvir e para que esse áudio desse VAR e a comunicação do VAR seja pública. Eu acho que isto não é uma questão de nós acharmos ou de quando nos dar jeito queremos ouvir as comunicações do VAR. Acho que por uma questão de transparência e uma questão de princípio, essas comunicações deveriam ser audíveis. O Sporting tem-se batido ao longo dos últimos meses por causa disso, já fez comunicados nesse sentido, já organizou um webinar onde convidámos alguns players, digamos assim, da arbitragem internacional, inclusivamente do rugby, onde há outro tipo de comunicação mais pública e mais transparente entre o árbitro e o VAR do rugby. E por isso, como lhe digo, acho que nós já estamos neste caminho e espero que o Benfica deixe de ser tão seletivo e perceba que isto é uma questão de transparência e é um valor global para o futebol e não pode ser apenas utilizado como argumento quando achamos que alegadamente teremos razão para ouvir aquelas comunicações. Até porque, Pedro Azevedo, lá está, isto pode depois abrir um precedente, não é? A partir do momento em que um clube pede que sejam tornados públicos determinados jogos, o mesmo podem fazer outros clubes, faria mais sentido, talvez, pergunto, não sei se concordas, que estas comunicações e estas imagens fossem tornadas públicas em todos os jogos e não apenas claramente. Sem dúvida. Eu creio que a divulgação do áudio do VAR vai trazer maior verdade ao futebol e vai ajudar a que todos os intervenientes e o público percebam as decisões da equipa de arbitragem, concordem ou não, mas ajuda a que se perceba. Portanto, isso só ajuda a vender a imagem do futebol, ajuda a passar uma imagem de transparência. Portanto, acho que todos gostariam que esta situação fosse implementada. Agora, como o Miguel dizia bem, a partir do momento em que se implementa, não é para pedir o áudio de uns jogos e não pedir o dos outros. Portanto, a partir do momento em que se implementar a divulgação do áudio do VAR, que seja para todos os jogos. E o que é que te parece que está a travar, no fundo, dar este passo, não é? Recentemente tivemos uma entrevista do Presidente do Conselho de Arbitragem que falava sobre o tema, dizia que não era algo também que fosse assim tão simples e que se pudesse fazer do dia para a noite, mas que ele próprio defendia esta medida. O que é que te parece que está a travar, no fundo, este avanço? Honestamente, não sei, porque os árbitros, em termos de comunicação, portanto, já têm tudo preparado, está tudo otimizado, portanto, não compreendo qual o motivo de não divulgar o áudio nesta fase. Talvez o receio de eventualmente haver críticas pelo tipo de informação que saia, pelo facto das pessoas não concordarem com o que é dito. Honestamente, desconheço o motivo que leva a que não se avance já com esta situação. Muito bem, avançamos neste Raio-X Sporting para outro tema. Miguel, e pergunto, em relação a uma entrevista recente de mais um antigo presidente do Sporting, ainda na semana passada, ou há 2 semanas, tínhamos falado sobre uma entrevista, aliás, foi uma carta aberta do antigo presidente Filipe Soares Franco, também António Dias da Cunha, antigo presidente do Sporting, concedeu uma entrevista em que deixou rasgados elogios. Estamos a ver também as imagens neste momento, foi uma entrevista à Rádio Renascença, elogiou muito a Rubén Amorim, esta equipa do Sporting, deixou também elogios para a direção de Frederico Varandas. De resto, ele lembrou que se assumiu como defensor deste presidente desde o início. Eu pergunto, todos estes elogios, sobretudo também neste caso vindos de um presidente que sabe o que é ser campeão nacional e que foi o último presidente a sagrar-se campeão nacional, se de facto reforçam que o caminho que o Sporting está a seguir é o caminho correto. E já agora, se é mais um sinal da união da família sportinguista. António Dias da Cunha é um grande senhor e um grande sportinguista e como disseste bem, foi o último presidente a ser campeão e também diria que é conhecido por ser um intransigente defensor dos interesses do Sporting e alguém que conhece a realidade, conhece o clube por dentro. E por isso, claro que é importante, sabemos que ele era, ou foi sempre desde a primeira hora, um dos apoiantes do presidente Frederico Varandas, mas
tão importante como esse apoio, diria que é a manifestação pública que ele acredita na equipa, que sente esperança ao ver esta equipa jogar e que, obviamente, se revê neste projeto que está a ser traçado de recuperação do clube, não só financeiramente, mas também do nosso ADN e desta aposta na formação que está a ser feita não só no futebol, e o trabalho desta administração não é só feito no futebol, mas é um trabalho que é transversal a todo o clube e que certamente, da mesma maneira que estamos a ver dar frutos num lado, vamos ver noutros lugares, com certeza. A arbitragem, como sempre, vai estar em análise neste Raio-X Sporting. Rui Costa foi o árbitro responsável por apitar o Sporting Portimonense num jogo disputado sob difíceis condições climatéricas. Pedro Azevedo analisa os casos de arbitragem já a seguir. Miguel, o Jornal da Bola fez nos últimos dias as contas à valorização do plantel do Sporting e referiu que o atual plantel do Sporting que se valorizou nos últimos meses mais de 27 milhões de euros. Este valor está na linha, está acima, abaixo da real valorização do plantel do Sporting? A entrada do Ruben Amorim acho que obviamente contribuiu para valorizar o plantel, mas a qualidade dos jogadores já lá estava. Se o plantel valorizou, eu diria que sim, obviamente. São os tais 27, são 28, são 30, são 35, acho que ninguém poderá dizer. Estas avaliações são sempre o que são. Um jogador, no fundo, valerá aquilo que outro clube pagará por ele. Até lá só estamos, obviamente a especular. Mas o que é garantido é que, obviamente, que jogadores também com 18 anos, 19 anos, jogadores que não tinham visibilidades ou não tinham presença no futebol português, obviamente que o último ano provou o seu contrário e que o facto de eles terem jogado o final da época passada e o facto de o Sporting estar este ano a fazer o campeonato que está e ter conquistado a Taça da Liga, obviamente são tudo fatores que contribuem para a valorização do plantel, mas como digo, quem dita o valor dos jogadores são duas coisas, são os resultados e depois é o que outro clube pagará por ele. Esta valorização de alguma forma põe em causa algumas teorias que, no início, por exemplo, na época passada, que punham em causa a estratégia desportiva do Sporting e que alegavam que o Sporting estava a desfazer dos principais ativos ao vender jogadores como, por exemplo, o Bas Dost e que estava a desbaratar o plantel do clube. Esta valorização, no fundo, põe em causa essas teorias? Acho que essas teorias e algumas teorias que foram feitas, eu acho que são proporcionalmente opostas àquilo que representa o presidente Dias da Cunha, exatamente porque são críticas que são feitas ao primeiro deslize, à primeira incompreensão, nunca se percebendo bem qual era o rumo e qual era o caminho que estava a ser definido, apesar de ele ter sido repetido vezes sem conta. E eu acredito, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas acho que foi hoje que até lemos uma entrevista do Bas Dost que falaste agora, onde ele explica o estado de espírito com que acabou por ficar em Alvalade e por isso haver uma recuperação desse estado de espírito de cada jogador, da ambição dele querer estar ali e querer jogar pelo Sporting e querer vencer tudo e todos os jogos pelo Sporting. O facto de ter havido e que houve, obviamente, um reajuste salarial àquilo que é possível o Sporting pagar para olhar para o seu futuro de forma sustentável e não olhar para o seu futuro com uma corda na garganta. Todos estes passos foram passos dados e durante estes últimos 2 anos e meio, acho que foram várias vezes que elementos da administração falaram do trabalho invisível que estava a ser feito e da aposta que iria ser feita, e mesmo a aposta na formação. Nunca é demais relembrar que jogadores como o Nuno Mendes não tinham contrato pelo Sporting quando esta administração chegou. E por isso foi ver onde estava a maior qualidade em jogadores que na altura tinham 15, 16 anos e apostar na sua formação durante 2 anos para eles estarem prontos para enfrentar as exigências do plantel principal. Acho que foi um caminho que foi traçado, foi delineado e que agora sim estamos a ver esses primeiros passos visíveis, mas que é um caminho que a administração desenhou para o Sporting assim que tomou posse.
Manuel Fernandes, o Sporting identificou estes talentos, lançou a equipa técnica na equipa principal e, entretanto, paulatinamente foi renovando contrato com todos estes jogadores, que, entretanto, já estão na alta roda e, no fundo, está a valorizar os próprios jogadores, ou seja, os jogadores da própria casa. Esta é a política certa e já agora os resultados desta temporada mostram que é possível vencer e ter uma equipa competitiva, mesmo gastando menos, no fundo, gastando de acordo com as possibilidades do clube. É um facto, André. Esta direção tem feito um trabalho extraordinário nesse aspecto. E se analisarmos que mesmo aqueles jogadores que rescindiram a custo zero por causa do que se passou no Sporting, o Sporting conseguiu recuperar muito dinheiro nesses jogadores. Só em Rui Patrício, em Gelson e em Podense, o Sporting recuperou 47 milhões e meio. Portanto, isto é um trabalho de muita qualidade que esta direção está a ter. E depois, esta valorização destes jovens, é evidente que o Rubén Amorim, quando o Sporting escolheu o Rubén Amorim, era precisamente para isto, dar-lhe condições para ele ter sucesso no lançamento destes jovens que está a ter. Foi buscar jogadores pontualmente portugueses a clubes nacionais, foi buscar, que entram bem no modelo de jogo de Rubén Amorim, foi buscar o Fedal, que é um central experiente e com qualidade, ao Betis de Sevilha, e Coates já estava, e portanto recuperou João Mário e Palhinha, são dois jogadores muito influentes na manobra da equipa, e lançou miúdos. O Nuno Mendes hoje é uma certeza. Nuno Mendes, ao princípio, as pessoas podiam duvidar, é uma certeza, e uma certeza das boas, daquelas certezas daqueles jogadores que não enganam, e depois, ainda por cima, temos várias soluções para determinados jogadores. Giovane tem mais de 1 ano ou 2, já está com um andamento diferente, mais experiente, mais maduro, e portanto o Sporting, para além, no modelo de jogo de Rubén Amorim, tem 2 soluções para cada lugar, e isso eu penso que foi bem delineado, porque qualquer equipa, para lutar por um título, tem que ter 2 jogadores para cada posição, mais ou menos equivalentes. É evidente que há uns que não são tão equivalentes, mas da maioria das posições, jogadores mais ou menos equivalentes. E o Sporting tem, acima de tudo, este espírito de grupo, que é um espírito de grupo saudável. Nota-se naquilo que os jogadores dizem, nota-se naquilo que é feito, e também as vitórias, naturalmente, que ajudam muito. As vitórias ajudam muito. Agora estas vitórias não são feitas do acaso, são feitas com muito trabalho e com muita qualidade. Está aí à vista o resultado de todo esse trabalho nos resultados que a equipa do Sporting está a ter nesta temporada. Miguel, e falamos nestes talentos da academia, mas a estratégia desportiva do Sporting passa também por um scouting que é capaz de identificar talento fora de Alcochete e fora de Alvalade. Um desses casos foi a contratação por empréstimo de Pedro Porro, e a imprensa desportiva volta a insistir nesta possível ativação da cláusula de compra de Pedro Porro. Mais uma vez temos este tema aqui em cima da mesa. De facto, o Sporting tem este plano para o mercado de verão, no fundo? Este negócio, em primeiro lugar, o Sporting salvaguardou e muito bem os seus interesses neste negócio. Como se sabe, o Sporting tem ótimas relações com o Manchester City. O nosso presidente tem uma relação pessoal com o diretor desportivo do City, o Heitor Begiristain, e por isso eu diria que isto é uma situação ideal. Existe um contrato entre os dois clubes, o contrato dá-nos uma grande margem de manobra. O Sporting está contente com o Pedro Porro, o atleta, por tudo o que indica e pelo que sei, também está muito contente de estar no Sporting, por isso, enfim, no final da época falaremos, mas salvaguardando sempre que o Pedro Porro tem de empréstimo esta e a próxima época.
Muito bem, fica aqui mais este esclarecimento relativamente à situação contratual de Pedro Porro. Avançamos para as modalidades, Miguel, e para o futsal do Sporting. Mais uma vez está na fase das decisões da Liga dos Campeões, venceu por 5-1 os Checos do Crudim e agora vai defrontar o Partido Comunista nos quartos de final, esta Final 8 que vai acontecer no final do mês de abril e início do mês de maio. Ambições da equipa do Sporting para esta fase da competição? Acho que as ambições da nossa equipa de futsal têm que ser grandes como é a equipa e como é o clube, mas diria também conscientes da realidade e da dificuldade. Isto é uma Final 8 que tem literalmente os 8 melhores clubes do mundo, ou seja, só não é literal porque há um que não está, mas o outsider, digamos assim, é o 9º clube do mundo no ranking e por isso diria que estamos frente aos melhores, somos uns dos melhores e queremos obviamente seguir o mais longe possível nesta competição. O futsal do Sporting que não vai poder contar para esta fase da competição com o Cardinal, vai poder contar à partida com Hugo Neves, que está de regresso ao Sporting e que é reforço para Nuno Dias. O que é que ele pode acrescentar a esta equipa? É um jogador com um enorme potencial e acho que pode acrescentar alguma irreverência, tal como ontem disse aqui na Sporting TV o Paulo Luís. Acho que não podemos exigir ao Hugo Neves que ele venha substituir o Cardinal. O Cardinal é alguém que tem uma história única na história do futsal, não só do Sporting, mas também nacional. Mas como disseste ainda há pouco e bem, temos o campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Champions, precisamos de todos e o Hugo Neves é mais um. Terminamos com o handball, que entretanto garantiu mais 2 reforços, Tomislav Spruk e Daniel Andreev. São duas caras novas para Rui Dias, para Rui Silva, que perdeu jogadores importantes, como por exemplo o Franquis Carol. Estes 2 reforços acabam por colmatar estas saídas e ausências? São jogadores que obviamente nos dão as garantias que vamos manter a competitividade, mas o que eu peço a todos os sportinguistas, é que tenham esta semana, tenham atenção as entrevistas com o José Guimarães, que vai explicar o projeto do futebol, vai explicá-lo aqui na Sporting TV na quarta-feira à noite e explicará também numa grande entrevista no Jornal do Sporting, mas com a garantia que obviamente vamos lutar e que estamos todos conscientes dos desafios que estão pela frente. Eu gostava só de acabar com uma última nota, que vamos ter amanhã um novo ADN de Leão e agora temos uma apresentação dividida, digamos assim, de vez em quando temos o Guilherme Geirinhas, de vez em quando a Ana Galvão. A Ana estreia-se amanhã, o Fedal é o convidado que segue. E ficam no fundo estes 2 convites para amanhã, a oportunidade de assistir a mais um ADN de Leão, também aqui na Sporting TV, e depois na quarta-feira, no programa multidesportivo, esta entrevista de José Guimarães, diretor do handball do Sporting, onde vai ter no fundo a oportunidade de esclarecer vários temas que marcam a atualidade, nomeadamente estes reforços já contratados e confirmados pelos Leões. Prosseguimos com este raio-x Sporting. Voltamos aqui rapidamente a esta vitória dos Leões, a 8ª consecutiva por 2-0 diante do Portimonense, com um jogador em destaque, Manuel Fernandes. Peço-lhe aqui um comentário também rápido. João Palhinha foi eleito mais uma vez o melhor em campo nesta partida. Mais uma grande exibição deste médio que está às portas da Seleção Nacional. Rubén Amorim falou sobre o tema na conferência de imprensa. Eu acho que sim, eu acho que e hoje também Fernando Santos no jornal veio dizer que está atento também. Portanto, eu acho que Palhinha ter sido pendular desta equipa do Sporting, é um jogador que controla aquela zona central muito bem, no aspecto defensivo é fabuloso e até no aspecto ofensivo ele circula a bola. Ele melhorou muito, e isso deve-se possivelmente a Rubén Amorim, melhorou muito no aspecto da bola de chegar ao pé e ele raciocinar rápido para endossá-la ou ficar com ela. Portanto, isso é um melhoramento dele que faz crescer a equipa. E aquilo que eu acho de Palhinha é que ele, neste momento, atendendo que o William Carvalho não está a ser a opção titular no Betis,
O Danilo é suplente do Paris Saint-Germain. Portanto, ele tem uma boa oportunidade de ser convocado para os 3 jogos que a seleção tem em março. Agora, acho que o Sporting com o Portimonense fez, em minha opinião, uma exibição muito inteligente. Entrou forte, resolveu o jogo, apanhou uma equipa a defender como eu nunca vi o Portimonense defender assim, com dois alas a fechar perto dos laterais, a não deixar subir nem Porro nem Nuno Mendes, e na primeira parte o Sporting podia ter resolvido o jogo com 3 ou 4 golos, e se tivesse a ganhar 4-0, naturalmente mas depois o Portimonense reagiu, mudou a forma de jogar e naturalmente complicou um pouco o Sporting, teve que lutar para não sofrer golo e manter o resultado. Portanto, foi uma vitória justíssima, mais uma justíssima, com qualidade, com mais um golo a Nuno Santos, e aquela jogada de laboratório do desvio do Coates para o Fedal aparecer, foi uma jogada muito boa. Portanto, 2 golos bonitos, e com outras oportunidades também com jogadas coletivas. Foi um jogo em que o Sporting manteve a sua baliza inviolável e ganhou com mérito mais um jogo. Muito bem, voltamos a João Palhinha, melhor jogador em campo neste Sporting Portimonense, que no final recebeu rasgados elogios de Ruben Amorim em conferência de imprensa. Em relação ao Palhinha, o crescimento dele deve-se ao trabalho dele, a forma como ele entende o jogo, como ele evoluiu com bola durante este tempo. Portanto, o mérito é completamente do Palhinha, porque melhorou, quer sempre melhorar, trabalha muito, às vezes até o vejo a bater livres, porque quer melhorar, quer bater livres. Isso diz muito do jogador que ele é, o crescimento que ele teve nestes anos todos. Portanto, não tem nada a ver com o treinador, ele passou por vários treinadores, todos vão ajudando, mas o mérito é todo do Palhinha e ele trabalhou imenso para chegar no ponto em que está. E que transformação João Palhinha teve desde que saiu do Sporting até este regresso? É um jogador completamente diferente, notável este crescimento do médio, e diz aqui Ruben Amorim, de facto foi nas mãos deste treinador que ele mais se tem mostrado, sobretudo agora aqui no Sporting, mas ele diz que o mérito é sobretudo de João Palhinha e da vontade que ele tem de continuar a aprender, a evoluir, pelos vistos também nos treinos, ele demonstra isso. Sim, o João Palhinha é um jogador que eu já o conheço desde o tempo do Sacavenense, depois da sua ida para o Sporting. Portanto, já desde novo que o João Palhinha tem estas características, já desde novo que ele tinha esta capacidade de se afirmar, de trabalhar, com ele dava sempre tudo bem, sempre muito, muito tranquilo relativamente aos desafios, e isso vai ser comprovado depois quando ele esteve no Sporting, da formação do Sporting, foi crescendo dentro do Sporting. E mesmo quando era chamado na primeira época, aquele sénior, ele esteve a um bom nível, não ao nível que ele está agora, mas esteve a um bom nível. E eu acho que as características da sua personalidade é que lhe permitem trabalhar e ser um jovem que conseguiu chegar ao topo e conseguiu ser jogador profissional, porque qualidade e talento, eu já vi muitos jovens, mas qualidade, talento e com esta capacidade, com a personalidade que ele tem, com a personalidade que ele dá ao jogo, com aquilo que ele representa e a forma como ele consegue encarar mesmo os momentos mais delicados da partida, mesmo nos momentos em que o Sporting está com alguma fragilidade defensiva e ele aparece muitas vezes como segurança. Eu acho que sem dúvida alguma que Palhinha é dos jogadores, e eu tenho dito, é dos jogadores logo do início, dos jogadores mais importantes na estratégia do Sporting, e eu refiro-me só a sem bola. O Ruben Amorim já estava aí a falar em bater livres, eu espero que sim, mas com bola, então João Palhinha dá muitas soluções. Já falámos disso noutros programas, mas eu acho que João Palhinha teve um crescimento fantástico no Sporting. É óbvio que deve-se aos vários treinadores que teve, deve-se também ao Ruben quando teve também em Braga, esse crescimento também foi importante, mas não podemos esquecer que um jovem jogador, um atleta profissional, não é um atleta que é feito naquele ano, é um produto, e nisso o Ruben tem razão, e ele sabe perfeitamente, o Manuel também está aqui, também sabe disto, é um produto ao longo dos anos de várias experiências e desafios. E quando colocados num patamar elevado de desafio alto, onde Palhinha sempre foi colocado, mesmo nos momentos de formação, quando disputava os campeonatos nacionais, eu acho que ele lhe permitiu crescer. E eu acho que a sua personalidade e a sua estabilidade familiar também lhe dão esse contributo. Portanto, eu acho que temos aqui um extraordinário jogador para jogar a 6, até porque o William Carvalho, formado no Sporting, já não joga nessa posição,
no Betis, é um jogador que joga a 8, mais à frente, mais próximo da área, e eu acho que não há nenhum jogador a nível nacional que jogue tão bem como Palhinha, e arrisco-me a dizer que não há nenhuma dupla a nível nacional que jogue tão bem como Palhinha e João Mário, e sinceramente na seleção acho que a jogar com 2 médios que se entendem tão bem como Palhinha e como João Mário, acho que seria uma extraordinária solução, à semelhança do que já tivemos no passado com Adriano e William. Portanto, eu acho que deste ano, com Palhinha e João Mário, na seleção podemos chegar muito, muito longe. João Palhinha foi o melhor jogador em campo, um dos homens em destaque, João, nesta vitória do Sporting diante do Portimonense, mas houve mais e houve também mais e novas dinâmicas apresentadas pelos Leões. Algumas delas tu trazes-nos aqui para este Raio-X Sporting. Sim, nós falamos muito sobre a capacidade defensiva do Sporting, como é que o Sporting se comporta, e às vezes nós falamos pouco dos rapazes lá atrás, como eu costumo dizer. E as imagens que eu trouxe hoje é uma representação disso. O Sporting aqui inicia aqui com uma imagem, vemos uma linha de 5, em que há 2 jogadores que pressionam. Um do lado direito vai pressionar o da bola e ali Porro sai da linha de 5, criando uma linha de 4 e vai pressionar o jogador que está no corredor. O Sporting faz isto muitas vezes. Começa com uma linha de 5 bem orientada, mas depois, em função da bola, pressiona o portador ou o jogador que irá receber a bola de seguida. E isto muitas vezes dificulta a continuidade da jogada. Vemos que nesta jogada, logo de início, aquilo que estava previamente estudado acabou por não dar em nada, porque o Sporting recuperou. A linha defensiva estar bem orientada, bem organizada, bem delineada, com os jogadores a serem rápido na pressão ao portador da bola, se faz com que o Sporting tenha esta capacidade. Novamente, linha defensiva bem organizada, mas é o jogador da frente que vai pressionar e vai criar aqui o erro. Bola para o guarda-redes e neste momento tem 2 jogadores na pressão aos centrais e tem a linha defensiva a colocar 2 jogadores da equipa do Portimonense em fora de jogo. O guarda-redes aqui não teria grande solução se não colocar a bola dentro do espaço interior, mas dentro do espaço interior já está Palhinha e João Mário. Portanto, novamente aqui esta versão, Sporting consegue pressionar o guarda-redes não tem solução nos defesas centrais, não tem solução nos 2 jogadores da frente que estão fora de jogo, e a solução parte para procurar um dos jogadores na zona central. Ora, na zona central está uma situação de 2 para 2, onde Palhinha e João Mário ocupam essa posição, ou então Porro também habitualmente ocupa essa posição. Mateus Nunes também está aí e faz muito bem essa pressão. Tudo aquilo que nós observamos aqui é uma vertente diferente, em que a linha defensiva está muito bem organizada, mas são os 3 homens da frente que pressionam e condicionam o ataque. Neste momento, eu acho que é muito importante, uma boa defesa e uma extraordinária defesa é aquela que condiciona o ataque adversário. Nesta nova jogada nós vemos isso. É o Sporting que está a obrigar a equipa do Portimonense a chegar para trás. É o Sporting que obriga a equipa do Portimonense a organizar-se. E novamente, linha bem definida e os jogadores muito bem definidos a conseguir perceber quais os momentos de pressão e quais os jogadores de pressão. Novamente, guarda-redes a bater longo, novamente bola para o Sporting. Isto aconteceu vezes, se encontra na equipa do Portimonense. Este tipo de características que eu mostrei agora, em que os 3 jogadores da frente pressionam as referências das equipas adversárias, que obrigam o guarda-redes ou um dos centrais a bater longo, muitas vezes sem critério, muitas vezes diz-se na televisão, e no outro dia ouvi o treinador António Pereira dizer que é um ataque à profundidade, e ele diz aquilo é um chutão na frente. Isto é um chutão na frente. Este chutão que nós vimos do guarda-redes da equipa do Portimonense, com todo o respeito, e as 3 chutões que eu quis mostrar nestas 3 imagens, não é um ataque à profundidade, é um chutão, é um jogador que sente a pressão de um jogador do Sporting muito bem, que vai-lhe fechar a linha de passe, que sente que os jogadores mais próximos estão fechados porque têm as suas referências bem marcadas e não há outra solução senão bater a bola longa. Uma das razões, um dos segredos pelos quais o Sporting sofre tão poucos golos e os adversários não conseguem fazer um ataque construído, com calma, com critério, é esta pressão imediata ao portador da bola. E é o Sporting, e eu continuo a dizer isto, é o Sporting que condiciona muitos dos ataques adversários, controlando a forma e o local de onde a bola deles sai, obrigando-os a jogar para trás, obrigando-os ao Sporting a reorganizar a sua linha, e depois com a linha organizada, os 3 jogadores da frente fazem uma pressão fantástica ao portador da bola e às linhas próximas. E isso faz com que os adversários muitas vezes se digam na televisão, porque é bonito, um ataque à profundidade, mas que não é um ataque à profundidade. É uma situação de pânico em que o guarda-redes tem que largar a bola de qualquer maneira, porque percebe que não há outra forma de segurar o jogo. E quando assim é, os centrais do Sporting estão de frente para a bola, o Palhinha está de frente para a bola e é mais fácil recuperar, e o Sporting recebe, como se diz na gíria, mata no peito e sai a jogar com tranquilidade, e obviamente o Sporting tem a posse da bola e recomeça a jogada novamente. É isto ou não, Manel? É mais ou menos. Mais ou menos. Não, é isso mesmo, é isso mesmo.
Fica aqui esta explicação tática, mais uma vez dada pelo João Olivença no Raio-X Sporting. Entretanto, como sempre, avançamos para a análise da arbitragem. A arbitragem feita pelo antigo árbitro Pedro Azevedo. Pedro, vamos começar. Lance aos 17 minutos, lance de possível penalti para o Portimonense. Sim, neste lance, na sequência do pontapé de canto, Maurício, no centro da área, remata contra Fedal. O remate é feito contra o peito de Fedal e, portanto, não há qualquer infração. Decisão bem tomada pela equipa de arbitragem ao deixar prosseguir o jogo. Aos 27 minutos, o golo do Sporting. Houve protestos por um alegado fora de jogo de um jogador do Sporting. Neste lance, é ou não legal o golo do Sporting? Sim, um golo totalmente legal. É um pontapé livre do lado esquerdo, da forma como o Sporting ataca. No momento em que o cruzamento é feito, Coates está em posição regular. E no momento em que Coates cabeceia a bola para depois a intervenção do Fedal, Fedal também se encontra em posição regular. Portanto, golo válido, mais uma vez, boa decisão da equipa de arbitragem. Aos 35 minutos é bem anulado um golo ao Portimonense? Sim, portanto, um pontapé livre do lado direito do ataque do Portimonense, Henrique cruza e no momento em que é feito o cruzamento, Dennis está a 45 centímetros em fora de jogo, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem. Aos 58 minutos, fica ou não por mostrar um cartão amarelo a Willian? Sim, portanto, neste lance, Coates antecipa-se, e Williams chega já tarde e entra de forma negligente na zona do pé, canela de Coates. O árbitro assinala bem pontapé livre, mas fica uma advertência por fazer a William. Aos 72 minutos temos uma disputa de bola entre Adam e Salmani, do Portimonense. Há alguma irregularidade, alguma infração aqui neste lance, passível de ser assinalado um pontapé de penalti a favor dos algarvios ou não? Não, mais uma decisão bem tomada por Rui Costa. Portanto, ao cruzamento, Salmani consegue, no interior da área, consegue jogar a bola, Adam faz a mancha e depois há um choque que deriva do movimento dos dois jogadores, portanto o contacto perfeitamente normal. Portanto, o Rui Costa esteve bem mais uma vez neste lance. 2 minutos do tempo de compensação, um possível penalti a favor do Sporting, queda de Pedro Porro. Sim, portanto, Pedro Porro entra na área, consegue ganhar a frente a Maurício, salvo erro, sim, Maurício, mas acaba por ser, e há contacto, mas acaba por ser Pedro Porro a procurar o contacto com Maurício e acaba por cair. Portanto, na minha opinião, mais um lance bem avaliado por Rui Costa. Manuel Fernandes, concorda com a análise deste lance? Concordo também. Lá está, é a tal intensidade. Estás a perceber? É o Pedro. Temos um lance em que o Manel concorda comigo. Não, é a tal intensidade. É a intensidade quando se quer marca, quando não se quer não se marca. A intensidade tem que ser igual para todos. Concordo. Tem que definir que não se pode tocar nas costas, que um jogador manda-se para o chão, marca penalti para toda a gente. Portanto, este penalti não é, este toque nas costas não é tão, é tão intenso como que foi hoje o do Francisco Conceição. É tal e qual. Ele ganhou a frente. Aqui, na minha opinião, acaba por ser o Porro que procura o contacto. Ganha à frente, mas procura o contacto. Pedro, podes mostrar o lance outra vez. Já falei demais. Podes mostrar o lance outra vez para ver. Eu não estou a dizer que é penal. Miguel, queres acrescentar aqui uma análise a este lance e a esta questão da intensidade? Olha, ele vai à frente. Não é a questão da intensidade, é a questão que se nós formos analisar
Eu acho sempre que estes lances deveríamos analisar com outros lances. Veja aqui agora. Deveríamos ter o lance com o Pedro Porro e o lance de hoje do Francisco Conceição e aí sim analisarmos a intensidade dos dois lances e dizermos porque é que um árbitro marca um e não marca o outro. E acho que é completamente incompreensível. Acho que para manter uma linha não marcaria este, não marca o outro. Não marcando este, não percebo por que razão marca o outro, mas... Muito bem. Estamos a falar de uma equipa que marca muitos penaltis a seu favor. Este é muito mais forte, é muito mais intenso este do que foi o do... É o treino da intensidade, Manel. É o treino da intensidade muito especial. Não, mas, Miguel, qual é o aparelho para medir a intensidade? É o intensiómetro, Manel. Temos que arranjar um intensiómetro. Eu tenho que arranjar um aparelho. Há aparelhos diferentes de uns para os outros. Eu acho que esta questão do critério da intensidade pode ficar para a análise no futuro programa, que está aqui de certeza absoluta, pano para mangas, ainda para mais neste campeonato. Não faltam lances passíveis de serem analisados a partir deste critério. Mas tirando este critério por hoje, Pedro, qual é que é a nota final que dás então à arbitragem de Rui Costa neste Sporting Portimonense? Sim, acabou por ser uma boa arbitragem de Rui Costa, umas condições climatéricas complicadas, mas os jogadores também jogaram o jogo de uma forma adequada, portanto nota 4 para Rui Costa. Pedro, sei que antes de fecharmos que gostarias de deixar uma nota final, não é? Sim, somente para finalizar gostaria de fazer uma breve menção à campanha de sensibilização promovida pela APAF, solidária, em parceria com a Associação Acreditar, relativamente ao Dia Internacional da Criança com Cancro. Provavelmente repararam que em todos os jogos da jornada 20 os árbitros entraram com uma camisola com um laço dourado em homenagem à causa, no caso do cancro pediátrico. Num segundo momento, os árbitros irão fazer a entrega das suas camisolas e de mais material relacionado com o futebol às crianças da Acreditar, como forma de inspiração, alegria e de homenagem. Portanto, fica esta pequena homenagem e mensagem de força a estes grandes guerreiros. Muito bem, obrigado também, Pedro, por essa referência e obrigado por ter estado connosco. Agradeço também ao Manuel Fernandes e ao João Olivença o contributo e a participação em mais um programa. Agradeço também naturalmente ao Miguel Braga por ter estado também aqui connosco mais uma vez reunido à segunda-feira neste Sporting Jornal. Obrigado, Miguel. É o ponto final neste Raio X Sporting.